Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Ih, só 3 pessoas. O resto veio na obrigação? Quem está feliz? Glória a Deus. Glória a Deus. Os cultos, eles são gravados e estão indo para o YouTube, tá? Tá lá no @pr.fernandoromero. Amém? Então vamos lá. Baixa a cabeça mais um instantinho, feche seus olhos rapidinho. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, mas principalmente em nossos corações. Conduza, Senhor, cada mente aqui cativa a Ti nesse instante. Pela Tua misericórdia, usa a minha vida, os meus lábios para falar com os Teus filhos, palavras que venham encontrar um solo fértil no coração de cada um aqui dentro, e essa palavra venha frutificar a 30, 60 e a 100 por 1 na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Não permita que eles saiam daqui da mesma forma que entraram, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda-nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Vou pedir para que você abra a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38. Se você for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega a cara na telinha. E se você não estiver achando, abre a tua Bíblia em qualquer lugar e faz aquela cara de que já achou, mas fala assim, meu Deus! Ih, rapaz, tem um meu Deus aí no meio, misericórdia. Cadê os crentes? Olha aí. Pode ler, galera? Amém? Diz assim, Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo, põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram, morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse, tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse, sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? O contexto histórico aqui dessa passagem que acabamos de ler no primeiro livro de Reis, ele revela muito mais do que uma crise passageira. O que nos revela aqui é um retrato da condição espiritual de Israel. A fome em Gilgal, ela não era apenas uma escassez de alimentos, mas era um símbolo do distanciamento do povo de Deus. Isso demonstrava o quanto o povo estava afastado e longe da vontade de Deus, dos planos de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, desastres naturais e crises econômicas, eles eram frequentemente entendidos como consequências da desobediência ou do afastamento de Deus. Amém? Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23 e 24, a gente vê como a infidelidade do povo ele poderia levar a uma falta de provisão, quando está escrito o seguinte, o céu sobre a cabeça de vocês será de bronze e a terra debaixo de vocês será de ferro, por chuva sobre a sua terra, o Senhor lhes dará pó e cinza, que descerão do céu sobre vocês até que vocês sejam destruídos. A fome em Gilgal, ela era mais do que uma necessidade física. A fome ali que eles estavam passando não era apenas uma necessidade física, porque ela refletia uma falta de comunhão com Deus. Ela refletia que o povo não estava adorando ao verdadeiro Deus, buscando a face de Deus. Em contraste, Eliseu e a escola dos profetas representavam uma minoria fiel, a minoria que buscava a face de Deus em meio a uma sociedade espiritualmente empobrecida. E isso nos lembra que Deus ele sempre preserva um remanescente fiel. Ele sempre preserva um remanescente que vai perseverar. Como lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 18, quando ele diz a Elias o seguinte, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou.
Eliseu, como mentor espiritual, ele não só ensinava a palavra de Deus, mas ele também demonstrava a provisão divina na prática para aqueles homens que estavam debaixo da tutela dele, debaixo do discipulado dele. E o desafio de alimentar os discípulos era uma oportunidade para evidenciar que Deus não abandona os seus. Em um contexto de fome, a provisão de Eliseu apontava para o cuidado de Deus, assim como Jesus ele demonstrou ao alimentar multidões em Mateus 14:20, quando, ao partir 5 pães e 2 peixinhos, todos comeram e ficaram satisfeitos e ainda sobejou. É verdade ou não? Amém ou não? E essa ligação entre o físico e o espiritual é algo que atravessa as escrituras. Assim como o pão físico ele sustenta o corpo, o alimento espiritual ele sustenta a alma. Então aquilo que você vai viver é determinado por quanto tempo de busca, de intimidade você tem com Deus. Como você tem alimentado a tua alma? O que você tem buscado para a tua alma? E tem uma matemática muito simples. Quem está no Instagram aí? Não é agora não, pode. Quem tem uma conta no Instagram, né? Pô, o pastor descobriu, eu estou aqui no Instagram. Não. Será que você passa mais tempo zapeando ali no Instagram do que lendo a Bíblia? No Reels? É engraçado, né? Tem uns memes muito bons, né, cara? Mas se a gente demora, a gente fica ali 1 hora, 2 horas, mais 15 minutos lendo a Bíblia, a gente já está enfadado. Só que os olhos são janela da alma, não é isso? E aquilo que a gente está vendo, a gente está alimentando a nossa alma. Então, se a gente fosse botar numa balança o quanto você alimenta espiritualmente a tua alma de coisas boas e de coisas mundanas, qual que ia estar mais pesado? Reflita sobre isso. Em Amós 8:11, Deus, ele alerta sobre um tipo de fome ainda mais profunda. Ele fala o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje a gente tem muito acesso à palavra. A gente pode entrar no YouTube, tem um monte de pregador, um monte de canal de igreja, com várias pregações maravilhosas. Até no Instagram mesmo a gente vê cortes e pregações e homens de Deus postando coisas de Deus. Só que eu não vou falar de um tempo que está por vir, não. Porque vai chegar o tempo da perseguição. E a gente não vai ter mais esse acesso todo. O aplicativo da Bíblia vai virar... Você não vai ter mais acesso. Ah, esse pastor é apocalíptico. Não, é verdade. Tem uma dessa aí, ó, impressa na tua casa? Guarda com carinho e cuidado. Tem várias? Guarda com mais carinho e mais cuidado. Porque eu falei, acho que até no culto passado, cara, eu vi uma imagem de uma igreja clandestina na China, os caras no subterrâneo de uma casa. Eles nem Bíblia tinham, mas o que o cara tinha era a palavra de Deus no coração e na mente dele, onde ele pregava e as pessoas se quebrantavam. Ele falava sobre a palavra de Deus e as pessoas estavam com sede ali. Eu estava com uma reunião aqui com a liderança agora há pouco e infelizmente a gente vive um tempo onde as pessoas, elas procuram uma igreja onde já está tudo pronto, tem um kids maravilhoso, bom demais, o ar-condicionado está rufando, a igreja já está cheia, mas esquecem o senso de participação, de ser família, de contribuir com aquilo que você tem de missa e além do dinheiro, contribuir com aquilo que você tem de missa. O que você é bom fazendo na sua vida? Faça para Jesus. Isso é contribuir com o que você tem de melhor. Não só chegar, usufruir e ir embora. É buscar, pregar a palavra de Deus a tempo, fora de tempo, e viver o sobrenatural. Gerar expectativa a cada culto, mas não só a cada culto, a cada dia que você sai da tua casa, gerar expectativa de viver o sobrenatural. Senhor, me dá uma palavra de conhecimento, mostra qual é a dificuldade daquela pessoa para que eu venha orar por essa pessoa. Eu tenho falado aqui, cara, eu gosto de moto, sou motociclista, mas eu estou desde maio sem moto, né? E é o meu campo missionário, meu irmão. Eu saio de moto, vou pregando evangelho. Aí agora eu estou um período andando de Uber, meu irmão.
Os motoristas de Uber estão tendo de escutar a palavra de Deus. Toda vez que eu entro no carro, meu irmão, eu fico pedindo uma palavra de conhecimento, eu fico olhando, eu falo, cara, se o cara não levanta a bola, eu mesmo levanto a bola, chuto. E às vezes vem de encontro ao coração, às vezes é um desviado. Já peguei até pastor, o cara, pô, essa pastor é maneiro, mas a gente vai trocando ideia. Cara, mas você tem tido sede de Deus? Porque se você não tem relacionamento, se você não tem busca, o que você vai falar para a pessoa? Se você não tem arroz em casa, como é que você vai dar arroz para a pessoa? Já parou para pensar nisso? Hoje, muitas igrejas vivem, e eu não estou falando aqui de denominação, não, estou falando da igreja como um todo. Ela vive uma fome espiritual semelhante. Apesar das estruturas organizadas, cultos frequentes e aparente prosperidade, há uma carência profunda de intimidade com Deus e da genuína manifestação da presença de Deus. E eu sempre pergunto, quantas pessoas aqui leem a Bíblia todo dia? Não é o versículo do dia, não, do aplicativo que pá na tela. Com qualidade. Levanta a mão. Misericórdia. Eu já preguei na igreja, eu pego como parâmetro isso, eu fui pregar uma igreja que tinha quase 1000 membros. 10 pessoas levantaram a mão. É triste esse cenário. Essa fome ela só pode ser tratada com a provisão divina, representada em Jesus Cristo, que declarou em João 6,35 o seguinte: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Se você crê, você vai até Ele, e você vai saciar a tua fome, a tua sede, você vai ter para dar. Uma vez eu ouvi um grande homem de Deus chamado Dan Duque falando: muitos querem a unção dobrada. Quem quer a unção dobrada aí? Todo mundo quer, né? Mas a unção dobrada é quando você tem não só para se alimentar. A unção simples não é ruim, mas você tem só para o teu alimento diário. A unção dobrada é quando você tem para você e para o próximo. Mas se você não busca, se você não tem intimidade, se você não mergulha, como você vai ter algo para dar? A narrativa de Eliseu e Gilgal também nos ensina sobre a importância do discipulado. A escola dos profetas era um lugar de treinamento espiritual, onde eles aprendiam a ouvir a voz de Deus e a viver em fidelidade, mesmo em tempos de crise. Da mesma forma, a igreja de hoje ela precisa ser um lugar onde as pessoas não apenas se alimentam espiritualmente, mas elas sejam capacitadas a nutrir outros em tempos de escassez. É isso que a igreja precisa. Não é um culto motivacional, a pessoa sair daqui feliz da vida, caraca, não, cara. Você precisa ser alimentado e sair daqui se sentindo pronto para alimentar outros que estão lá na rua. Porque se a gente não vive essa verdade, o cristianismo está falido na nossa vida. Se a gente não olha para uma pessoa que está perdida, não conhece Jesus lá fora, e a gente não fica desesperado por aquela vida, tem algo de errado em nós. Porque não é sobre templos, prédios maravilhosos, não é sobre ar-condicionado rufando, não é sobre kids maravilhoso. É sobre vidas sendo alcançadas para Jesus. É sobre o mover de Deus. Eu não vejo na igreja primitiva eles falando que construíram um palacete maravilhoso para cultuar o Senhor. Eu leio lá que eles iam nos templos e nas casas, e cada um contribuía com o que tinha de mister. Você está contribuindo com o seu melhor para Deus? Seu tempo, seus recursos, seus conhecimentos. Você está dando o teu melhor para Deus? Não estou falando para a igreja não, tá? Muitas pessoas acham que quando o pastor fala para Deus é a igreja. Não, estou falando para Deus. É para Deus. Eu falei aqui uma vez, você quer saber em qual lugar de prioridade de Deus está na vida dessa pessoa? É só olhar a agenda e a fatura do cartão de crédito. Porque para você gastar dinheiro comendo fora, fazendo um monte de coisa, você não, às vezes você não segura a grana. Mas para investir num bom livro, numa boa Bíblia de estudo, numa conferência, num retiro espiritual, aí o escorpião morde o dedo, tu não quer tirar o do bolso, né? Agenda. Você tem um monte de coisa para fazer, mas nenhuma delas é em comunhão com Deus. É princesinha.
A gente precisa ser capacitado a alimentar os outros num tempo de escassez. E vocês concordam que a gente tem vivido um tempo de escassez espiritual em meio a muitas igrejas? Eu fico triste com o falso avivamento que o Brasil vive. Um avivamento de igrejas cheias e sociedade falida. Isso não é um avivamento. O avivamento, ele impacta a sociedade. É de dentro para fora, ele não fica só nas quatro paredes. Não adianta a gente encher um templo se a gente não mudar o que está acontecendo lá fora. Esse é o verdadeiro avivamento. Busca lá o que acontecia na Rua Azusa, busca o que aconteceu na igreja primitiva. Os avivamentos, eles impactavam a sociedade como um todo. Diminuía a criminalidade, as pessoas se convertiam, as pessoas tinham um desejo de estar juntos, choravam, quebrantavam, confessavam o pecado. E eu perguntei no último culto, há quanto tempo você não confessa um pecado? Porque somos todos pecadores. Faz parte. Agora, o contexto histórico aqui, do segundo livro de Reis, estou fugindo muito do contexto, né? Porque Deus vai falando, é doideira, né? Ah, tá bom. Deus quer falar, vamos embora. O contexto histórico aqui do segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38, ele nos lembra que a fome externa é um reflexo da fome interna. Assim como Eliseu, ele foi usado por Deus para trazer sustento e esperança àquele grupo de discípulos, nós somos chamados hoje a buscar a provisão divina para nós mesmos, mas também para outros. Lembrando sempre que o Senhor, ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Está escrito lá em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. O episódio das trepadeiras silvestres, da parra brava, depende aí da versão que você está lendo, ilustra um ponto crucial nessa história aqui. A diferença entre aparência e essência. Os frutos encontrados pelo discípulo, eles pareciam promissores. Eles pareciam apetitosos, mas eles continham veneno. E esse detalhe nos convida a refletir sobre a tendência humana de buscar soluções imediatas, baseadas em julgamentos superficiais, sem consultar a sabedoria de Deus. Quantas vezes a gente já fez isso? Seja sincero com você mesmo. A gente vai e busca na lógica humana tomar as nossas atitudes e decisões. Só que a matemática de Deus, ela vai contra a lógica humana. Em Gênesis 3,6 a gente vê um exemplo semelhante no Éden. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Começou assim. Que fruto bonito, né? Eva, confiando no que parecia ser bom, ela tomou uma decisão que trouxe morte espiritual à humanidade. Assim também fazemos quando escolhemos alimentos para as nossas vidas com base apenas na nossa percepção ou no nosso desejo, sem discernir a vontade de Deus. A gente vê na Bíblia, Esaú vendeu a primogenitura por causa de um prato de lentilha, um cozido. Ele olhou e falou: caraca, meu irmão, naquele momento parecia uma troca maravilhosa. Não é verdade? As pessoas, quando chegavam aqui em Búzios, na época que não tinha rua asfaltada, trocavam um corcel velho, 2 bicicletas por um terreno gigante. O cara que estava dando terreno pegava esse negócio, eu achava que estava fazendo negoção. Não era assim, Júlio? Tem um amigo meu que ele ficou rico porque o pai dele deu um Chevette e 2 bicicletas num terrenão que era um quarteirão inteiro no Recreio dos Bandeirantes. Aí, ninguém queria aquilo lá, era um sítio. Velho, vai ver hoje. As trepadeiras silvestres, elas representam escolhas ou práticas que, mesmo parecendo adequadas, elas comprometem a saúde espiritual. E hoje isso pode ser visto
em falsas doutrinas, entretenimento nocivo ou atitudes que, embora culturalmente sejam aceitáveis, desviam os cristãos de uma vida de santidade. Porque a gente vive no tempo do Exu nada a ver, que é um demônio, né? Pô, nada a ver, pastor. Pô, qual é, pastor? Nada a ver. Tudo é permitido. Nunca teve um tempo onde o mundo invadiu tanto as igrejas. Em Colossenses 2,8, Paulo ele adverte o seguinte: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cara, mas como a igreja tem sido levada pelos vãs ensinamentos desse mundo e tem se corrompido, achando que está correto. A igreja já se perdeu. Olha, cara, isso aqui, hoje em dia, é triste. Mas crente seguindo o negócio de fuxico gospel. Fuxico é o quê? Fofoca. Fofoca é pecado? Pô, meu irmão. Aí os caras estão lá para ver as fofoca gospel. Fofoca gospel pode. Botou gospel no nome, pode. Então pode filme pornô gospel? É gospel. Pode? Não, né? Mas eu quero saber, eu quero ficar em dia com as notícias. Meu irmão, me dá tristeza. Me dá tristeza de ver o quanto as igrejas têm sido atacadas. Cara, falha de homem. Cara, mas estão destruindo a igreja de Cristo. Os homens vão dar conta com Deus. Vocês estão entendendo? A tentativa do discípulo de resolver o problema por conta própria, ele também reflete uma tendência comum: agir sem buscar a orientação de Deus. Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você já tomou várias decisões? Várias, não vou falar nenhuma não, porque todos nós já, sem consultar a vontade de Deus. E depois o preço foi alto. Seja sincero, quem aqui já passou por isso? Esse momento, ele demonstra isso. A intenção do cara era boa. Ele foi lá de bom grado. Ele não estava com maldade no coração. Mas ele não buscou o discernimento de Deus. Ele fez aquilo que estava no coração dele. Essa plantinha aqui está bonita. Vai dar um bom cozido. Vou pegar e vou levar. Ele não perguntou o que Deus achava disso. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 12, Asa, rei de Judá, ele enfrentou um problema semelhante. Está escrito assim, porém na sua enfermidade ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Não estou falando para você não ir no médico não, tá? Não deturpe o que eu estou falando. Não deturpe. O médico, ele tem sabedoria dada por Deus para fazer aquilo que tem que fazer, mas se você confiar antes nos médicos do que em Deus, tem alguma coisa errada. Se você não buscar a vontade de Deus primeiro, você vai pegar qualquer médico ruim. Porque médico ruim tem, não tem? É verdade ou não? Tem, não tem? Mas se você buscar Deus e confiar em Deus, Ele vai botar o melhor para você. E eu posso testemunhar isso, mas não vou falar aqui não, porque quem me conhece já sabe muito, não vou falar não. Quem sabe está aqui há mais tempo, em 2020 eu tive um nódulo dentro da medula. Os neurocirurgiões da região, nenhum queria me operar, todo mundo com medo. Eu olhava e falava, ih, sai para lá. Isso aqui, vai para o Rio de Janeiro, aqui não tem nada não. Não dá para operar aqui não, aqui não tem nem equipamento para isso. Cara, e a gente começou a orar, a galera orando, eu orando. Pô, veio pandemia. Cara, trabalhei pra caramba, programa na rádio, café com o pastor, vai nas barreiras sanitárias, cheio de dor, quase perdi movimento. Cara, Deus me deu um dos melhores neurocirurgiões do Brasil. Não vou falar o nome dele aqui, que ele não tá me pagando nada pra fazer jabá, né? Mas eu falo sim porque eu tenho gratidão, porque foi Deus que colocou ele na minha vida. Dr. Eduardo Barreto, se você pesquisar lá, ele é um dos mais conhecidos neurocirurgiões. Teve uma neurocirurgiã aqui da cidade que falou, cara, você tem que operar isso rápido, você quer que eu consiga tentar jogar para você? Eu falei, não, já estou com o médico que vai me operar. Ela, qual é o nome do Dr. Eduardo Barreto? Não tem melhor, pode ir lá. Só que eu tive que entrar na justiça para o plano de saúde pagar. Esse eu não posso falar não, senão eu tomo processo. Eu tive que entrar na justiça. Mas eu confiei em Deus em primeiro lugar, eu fiz a minha parte, mas sempre entregando para Deus antes. E estou aqui. Mas o rei Asa, ele confiou nos médicos e não em Deus. Não é errado você procurar soluções humanas,
Só que quando você deixa de buscar Deus em primeiro lugar, você está sujeito a consequências desastrosas. Eu podia, o médico, que é um dos melhores, olhou para mim, assim, vamos lá, para chegar lá dentro. Ele chegou, eu falei para ele, eu tenho que parar de andar de moto, porque todos os outros médicos mandaram eu parar de andar de moto. Aí ele olhou para mim e falou assim, te dá prazer andar de moto? Eu falei, muita coisa. Ele falou, então continua, cara. Vai lá. Quando depois que eu fiz a cirurgia, antes da cirurgia, ele falou, cara, se eu vou fazer a cirurgia, é muito delicado. Talvez você demore uns 3 a 6 meses para aprender a voltar a andar de novo. Entendeu? Porque a gente vai mexer com muita coisa lá dentro. Né? Você vai demorar a ter alta. Né? Veio me alertando tudo. Quando eu saí do hospital andando, 1 mês e 9 dias depois eu estava de alta para andar de moto de novo. É Deus. Amém? Nem ele entendeu. Ele falou, cara, tua recuperação foi muito rápida. Aí ele chegou, no dia que ele me deu alta, ele falou, você sabe por que eu deixei tu andar de moto? Eu falei assim, por quê? Ele falou, não sabia se tu ia sair vivo dessa cirurgia, se tu ia voltar a andar, ficar tetraplégico, paraplégico. Eu ia. Vetar de você fazer algo que te dá prazer? Não sabia se ia voltar a fazer isso. Mas eu confiei primeiro em Deus. Um médico que o meu plano de saúde não cobriria, e eu nem teria dinheiro para pagar, mas Deus colocou ele no meu caminho. Só que quando a gente vai atrás de soluções humanas, querendo fazer na força do nosso braço, meu irmão, a gente está sujeito a consequências desastrosas. A ignorância e o desespero que motivam o discípulo, eles deveriam ser lições grandiosas para nós. A ignorância espiritual nos leva a buscar aquilo que não nos edifica, enquanto o desespero nos faz agir sem esperar algo que vem de Deus, querendo fazer aquilo que está somente agradável aos nossos olhos. Ambos os casos resultam em contaminação, seja na família, no ministério, na vida pessoal, e essa contaminação ela é sutil, mas ela é devastadora, como a gente lê em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, que diz assim, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? É um pouquinho só, cara, já fermenta tudo. Por isso, é vital que cada cristão desenvolva discernimento espiritual, um dom que só é possível quando a gente busca comunhão profunda com Deus e meditamos em sua palavra. É necessário. O salmista lhe declarou o seguinte, eu gosto muito desse salmo, desse versículo do salmo, que é o maior salmo, 119, versículo 105 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Cara, a palavra de Deus, ela ilumina os nossos caminhos. Assim como aquele discípulo deveria ter consultado Eliseu antes de agir, nós somos chamados a buscar a direção de Deus em todas as coisas. Em todas. Quando a gente age baseado apenas na nossa lógica ou nos nossos impulsos, a gente corre o risco de trazer morte para a panela, morte para o caldeirão, sei lá qual é a versão que está aí para você, ao que deveria gerar vida. A gente, em vez de trazer vida, ele foi buscar comida para a galera se manter viva e ele estava trazendo morte. E quantas vezes a gente agiu assim em várias áreas da nossa vida, do nosso casamento, nosso ministério, no nosso trabalho. A nossa intenção era boa. Aquilo que a gente foi fazer era até digno, não era pecado, ele foi buscar comida. Mas sem o discernimento, sem buscar o direcionamento, aquilo que era para ser vida, vira morte. Só que quando a gente depende de Deus, Ele transforma os nossos erros em oportunidades de demonstrar o seu poder e a sua graça. Então que essa passagem ela nos ensine não a confiar na aparência das coisas, mas a discernir a vontade de Deus em tudo, confiando naquilo que é eterno e verdadeiramente nutritivo para as nossas almas. Então, como Jesus disse lá em João 6,27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. A gente tem que correr atrás para aquilo que é eterno e não aquilo que perece. A gente tem vivido um tempo de busca desenfreada pelas coisas materiais. Conquistar coisas que dão conforto para a nossa família é muito digno. Mas quando isso é a sua prioridade, a nossa prioridade tem que ser Deus, em primeiro lugar é Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, amar a Deus. Cara,
com toda a força, todo o entendimento. Deus, ele quer 100%. Não tem problema não, é pentecostal. Pentecostal. Glória a Deus. A expressão "a morte na panela", ela não é apenas um lamento sobre a contaminação física daquele alimento, ela é um símbolo poderoso das crises que a gente enfrenta na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional e na nossa vida ministerial. O clamor dos profetas, ele é reconhecimento da sua incapacidade de resolver o problema por conta própria, apontando para a necessidade de depender de Deus. Esse grito de socorro reflete o princípio encontrado lá no Salmo 34, versículo 17, que diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Você já se botou diante de Deus como incapaz? Somos incapazes. E aí eu falo aqui algo que já martela quem vem aqui na igreja, sabe que eu sempre falo isso. E eu falo e algumas pessoas se chocam com isso, porque talvez você já tenha falado essa mentira também, que nem eu. Que isso, pastor, você já mentiu? É, sem saber. Quem é que já falou que Deus não te dá uma luta maior do que você possa suportar? Seja sincero. Sabe que isso é mó mentira, né? Sabe que isso não está na Bíblia. Se você achar isso na Bíblia, eu deixo ser pastor hoje. Te desafio. E eu me senti um pecador quando eu orava: Senhor, eu não aguento mais. Aí eu tentava mudar. Não, eu estou cansado, Deus. Porque se o Senhor está dando isso aí, eu aguento. Só que não é isso. Sabe quando que eu fui despertado para que isso não era uma verdade? Quando eu li lá em 2 Coríntios, eu não me lembro bem o endereço, que Paulo fala assim: passamos por tamanha tribulação acima do que poderíamos suportar, pensando em desistir da própria vida. E aí 1 ou 2 capítulos lá na frente, no mesmo contexto, você sabe que a Bíblia foi dividida por capítulos e versículos. Depois, para ter um maior entendimento, a gente melhor encontrar ali. Mas é uma carta corrida. Então o contexto é o mesmo, ainda era o mesmo contexto. Paulo fala que é o quê? Na nossa fraqueza que o poder de Deus... Enquanto a gente achar que a gente suporta, a gente não vai se render a Deus, meu querido. A gente não vai clamar a Deus. Enquanto a gente acha que a gente pode dar o nosso jeitinho, a gente não vai se render a Deus. É que pegaram um versículo que fala de tentação. E aí transformaram para luta, fardos, foram mudando um monte de coisa e aí virou uma mentira gospel. Tem pregações lindas em cima dessa mentira. Se tornou uma verdade, amém? É mentira ou é verdade? Você já foi, todos nós já devemos ter sido edificados em cima de algo que não, né? Dessa passagem que não existe na Bíblia, amém? Mas, cara, porque a gente precisa se render e clamar a Deus. Os discípulos dos profetas, eles não ignoraram e nem minimizaram a gravidade daquele veneno. Eles foram honestos em seu reconhecimento, em reconhecer que havia morte naquela panela. E muitas vezes a primeira barreira, a solução de uma crise espiritual ou ministerial é a nossa relutância em admitir a existência do problema. E aí entra, né, aquele cara que é ex-adicto, ou dependente de Cristo em recuperação, o cara que já tem problema com droga, ele sabe os 12 passos lá, né? Ele sabe que o primeiro passo é admitir, né? A gente tem que admitir, mas é o primeiro passo para o cara que é adicto, não é para tudo na vida. Se você tem um problema, você só vai ultrapassar ele se você, em primeiro lugar, admitir que tem esse problema, que você tem essa dificuldade. Em Apocalipse 3,17, Jesus ele confronta a igreja de Laodiceia por sua falta de autopercepção. Ele fala o seguinte: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles tinham um problema, mas eles não tinham a autopercepção do problema deles. A gente, como ser humano, a gente é muito ágil em encontrar o problema no próximo, em apontar o problema, os defeitos, as dificuldades, mas a gente tem dificuldade de olhar para o espelho e fazer uma autoanálise. Falar assim, onde que eu tenho um problema? E admitir e pedir ajuda, porque é o segundo passo. E aí, agora? Pô, eu tenho esse problema, tu me ajuda? Já te pedi muito socorro, né? Né? Não tem vergonha não. Julião, já pedi socorro, não já? É isso aí, cara. Reconhecer a morte na panela é o primeiro passo para buscar a intervenção de Deus. O segundo passo é o clamor ao homem de Deus, que demonstra uma fé prática. Os profetas eles sabiam que Eliseu, como representante de Deus, era o canal para a solução daquele problema.
Esse princípio ele se reflete na oração, quando a gente busca a Deus com confiança de que Ele ouve e nos responde. Agora, uma coisa incrível aqui, que eu vou fazer um adendo, cara, eu não vejo Eliseu perguntando quem é o culpado. Vocês veem isso? Mas na igreja a gente tem mania de fazer isso, né? Dá alguma coisa errada, quem foi que fez isso? Meu irmão, vamos resolver o problema. O negócio não é solução e não arrumar culpado. Quem arruma culpado é o diabo, rapaz. Gosta de botar a culpa nos outros. A gente está aqui para resolver problema. Quando chega um casal lá para fazer, está com problema no casamento, eu não quero saber quem está errado e quem está certo. Eu quero arrumar a solução do problema deles. Porque se eu falar que ele está certo, ele vai crescer em cima da esposa dele. Se eu falar que ela está certa, ela cresce, não é isso? E aí a gente não tem a resolução do problema. Cara, para de querer encontrar quem é o culpado. Para de querer encontrar qual é a culpa. Só acerta a tua vida. Jeremias 33:3 nos incentiva: chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. O nosso clamor não é apenas um pedido de ajuda. É um reconhecimento de que necessitamos da soberania de Deus sobre nossas vidas. E assim como os profetas eles enfrentaram o veneno do alimento físico, hoje a gente enfrenta elementos que podem contaminar a vida espiritual e o nosso ministério. Como? Relacionamentos quebrados, pessoas que estão amarguradas, com falta de perdão, pessoas que estão divididas, podem envenenar a unidade da igreja. Em Efésios 4:31-32, Paulo exorta o seguinte: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Segundo lugar, falsas doutrinas. Ensinos errados podem causar confusão, desviar o povo de Deus. E hoje a gente, com esse acesso à internet, cara, tem muito pregador, muita palavra abençoada na internet, mas como tem heresia e falsos ensinos? E aí como é que você vai discernir o que é certo e errado, se você não lê a Bíblia todo dia, você não tem um relacionamento? Você entende? A gente tem que ler. Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Ou seja, quem pregar diferente do que eles estavam pregando é amaldiçoado, porque eles estavam pregando o evangelho genuíno. E hoje a gente vê um monte de heresia saindo pelos quatro cantos aí. Pessoas, eu sou a igreja, eu não preciso ir à igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja quando formamos a unidade. Realmente não precisamos de placa. A placa, ela demonstra de qual tribo você pertence. Só que você precisa estar junto do corpo de Cristo. Somos muitos membros de um só corpo. Aí vem a grande mentira do cara que está magoado com algum líder, com alguma igreja, alguma denominação. Não preciso de igreja, eu sou a igreja. E aí fica em casa. E muitos desses começam uma reunião dentro de casa para transformar em igreja depois. Você está entendendo? E aí com o ensino de amargura, com o ensino de dor no coração, trazendo falsos ensinamentos, vai levar quem aonde? É um cego guiando o outro cego. Para você curar alguém, você primeiro precisa ser curado. Outra situação é o desânimo espiritual. Situações difíceis, elas podem levar a gente ao desespero. Só que a gente é lembrado em Lamentações 3:21-23 o seguinte: quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quando a gente clama, Deus ele responde de forma específica e poderosa. No segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 41, Eliseu ele lança a farinha na panela, neutralizando completamente o veneno. A farinha é um alimento básico, ele simboliza algo simples, mas essencial. E isso nos ensina que Deus ele frequentemente usa meios simples, como a palavra, a oração, a comunhão com os irmãos para trazer cura e restauração. Às vezes a gente está procurando em algo mirabolante, a gente só precisa ter mais intimidade. A gente só precisa buscar mais da palavra. Mas é só isso, cara. Lê a Bíblia. Começa a orar, a clamar a Deus.
A narrativa ela nos lembra que mesmo em meio à morte na panela, há esperança para aqueles que clamam a Deus. Deus é fiel para agir, seja purificando as nossas vidas, restaurando os nossos ministérios, ou trazendo cura às situações mais difíceis que a gente não vê condições. Como disse o salmista lá no Salmo 50, versículo 15: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei, você me glorificará. Hoje, independente da crise que enfrentamos, o Senhor ele continua sendo a nossa solução, a nossa força e a nossa esperança. E meu querido, tem um ditado no mundo que fala: a esperança é a última que morre, não tem? Ainda bem que o nome da minha sogra não é Esperança, tô brincando, é o nome da minha sogra. Cara, não é para nós cristãos, não é a esperança a última que morre, a esperança não morre, porque a nossa esperança está em Cristo. E ela é eterna. Vocês estão entendendo? A minha esperança não vai morrer. Vai morrer nada, meu irmão. Se tu crê em Cristo, a esperança não morre. Você persevera até depois do fim, porque você sabe que depois do fim disso aqui é a eternidade. O milagre da farinha, no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 41, é um exemplo poderoso da intervenção de Deus em meio a situações aparentemente irreversíveis. E eu não sei, você talvez aqui esteja hoje vivendo algo que parece irreversível para você, seja no teu relacionamento, na tua vida emocional, nas tuas finanças, no teu ministério, mas eu quero dizer o seguinte: Deus, ele pode reverter qualquer quadro. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Essa é a especialidade dele. Eliseu, sob a direção de Deus, ele lança algo simples como a farinha na panela que estava envenenada, trazendo cura e restauração. É a simplicidade de Deus. Esse ato ele não apenas resolve o problema imediato, mas ele aponta para realidades espirituais muito mais profundas sobre a provisão de Deus e o poder transformador da sua palavra. A farinha usada por Eliseu é um símbolo de algo essencial e puro. No contexto bíblico, o pão frequentemente ele representava a provisão, o sustento. E Jesus ele declara lá em João 6,35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. A farinha representa o pão da vida, cara. Ele traz cura, ele modifica toda a realidade. Assim como a farinha purificou o alimento contaminado, Cristo ele purifica as nossas vidas, transformando aquilo que está envenenado pelo pecado em algo que vai nos dar vida. Além disso, a farinha era usada nas ofertas de manjares no Antigo Testamento. Você pode ver isso lá no livro de Levíticos, capítulo 2. Era um símbolo de dedicação e gratidão a Deus. E isso reforça a ideia de que Deus ele usa o comum, o simples, o consagrado para realizar milagres extraordinários. Você não precisa vestir as melhores roupas, falar eloquentemente, ser o vice-querubim da Guarda Real de Israel, não! Você só precisa estar disponível e buscar a vontade de Deus. Quer viver o extraordinário? Se arrepende, confessa pecado e busca a Deus. Eliseu ele não confiou na farinha por si só, mas em Deus que o guiou. E isso aponta para o papel da palavra de Deus como um agente purificador nas nossas vidas. Em João 17:17, Jesus ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cara, você quer se santificar? Vai ler a palavra de Deus. Não espera só um pastor ficar pregando para você não, cara. Porque se um pastor subir aqui nesse altar, seja eu, seja quem for, e falar heresia, besteira para você, vier com doutrinazinha torta, tu vai falar: esse cara aí tá falando besteira. Ah, mas a Bíblia diz para a gente não julgar. Não, diz para não julgar as pessoas, mas sim as obras dela. Aquilo que eu falo, você deve ser julgado por vocês. Ah, esse cara está falando certo? Deixa eu ver com as escrituras aqui. Eu sei que tem gente que chegou aqui doido para pegar uma heresia minha. E aí, abrir a Bíblia, será que esse cara vai falar uma besteira? Vai falar uma besteira, aí agora é que eu vou embora. Eu sei, mas tá bom. É assim que tem que ser. A gente precisa disso. E se você falar uma besteira, cara, se você está falando de maldade, é uma coisa. Mas se você falou porque você deu mole, cara, falei, foi mal, me perdoa, vou ver lá, caramba, e se retrata. Se retrata, pede perdão. Isso é o ser humano, que teme a Deus, que busca a vontade de Deus. Quando a gente lança a palavra nas nossas circunstâncias,
seja em momentos de crise, dúvida, desespero, ela vai te transformar, ela vai te restaurar e vai te purificar. Assim como a farinha foi jogada na panela, a palavra de Deus ela deve ser lançada sobre as suas áreas contaminadas. Hebreus 4,12 nos lembra do poder transformador da palavra. Fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma de espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra de Deus que nos confronta e nos traz transformação. Se você não for confrontado pela palavra, tem alguma coisa de errado. Sabe, tem pastor que gosta de pregar e as pessoas saírem sorrindo, felizes da vida. Eu gosto quando as pessoas saem daqui reflexivas e meio tristes. Sabe por quê? Não é porque vai gerar tristeza, é porque gera uma reflexão profunda do seu eu. Fala assim: caramba, a palavra me confrontou e eu vou ter que transformar isso na minha vida, porque senão eu não vou conseguir viver a glória de Deus. A palavra ela faz isso. Ela gera alegria? Gera, no momento certo gera alegria. Mas a palavra, ela vem para cortar e dividir alma de espírito, carne de medula. Isso é dolorido, meu querido. Você ser confrontado nos teus erros e ter que abandonar os teus erros é tomar a sua cruz, matar a sua carne diariamente. Isso é dolorido, não traz alegria para ninguém. Mas se você é convicto do que Deus está te chamando para fazer, você mesmo em meio ao confronto, você vai se alegrar em Deus, porque você está sendo transformado e purificado. Quando Isaías, vem um anjo para chamar Isaías, não é isso? Aí, ai de mim que tem um lábio puro, depois isso aqui. Aí o anjo vem com uma tenaz e uma brasa do altar, não é? Aí ele faz o quê? Com a brasa na beiça do Isaías. Purifica aí, meu irmão. Pô, deve ter doído não, né? A brasa. Meu irmão, já pensou pegar uma brasa do churrasqueiro e meter igual a carne? Ninguém para pensar nisso. É aquilo que dói, que te purifica, que te transforma a viver coisas maravilhosas que vão gerar alegria e frutos de alegria lá na frente. Não é o evangelho só de tristeza, não prego isso não, cara, tá doido. Mas o evangelho de transformação, ele traz consigo o momento da crucificação de Cristo. E temos que ser crucificados como ele foi. Vivermos no sacrifício dele para fazermos parte da sua ressurreição. Está na Bíblia isso. Agora, voltando para a palavra, o ato de Eliseu, ele ilustra a maneira de como Deus intervém para transformar aquilo que é destinado à morte em algo que gera vida. E essa transformação, ela é um tema recorrente na Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver esse tema em várias passagens. Em Gênesis 50, 20, José ele diz aos seus irmãos o seguinte: vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Cara, os irmãos dele tiveram inveja. Por causa de uma capa, jogaram ele dentro de uma cisterna. A capa nem serviu nos caras. Eles venderam o cara como escravo. Falaram que foi morto lá por esfera do deserto. Mas foi isso que fez com que eles se mantivessem vivos depois. E se você não sabe do que eu estou falando, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Por quê? Que aí o cara foi parar como escravo no Egito. Aí ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, que queria fazer uma potifaria com ele, não é isso? Ela foi de potifaria, ele foi preso. Aí na cadeia ele conheceu o copeiro, o padeiro, falou, cara, e Deus deu dom de revelar os sonhos. Aí ele falou pro cara, cara, quando você estiver lá com um rei, um faraó, lembra de mim. Só que o faraó teve um sonho. E aí o cara, depois de muito tempão, lembrou dele. E ele veio com a revelação, ele se tornou o segundo abaixo do faraó, meu irmão. Comandou tudo, fez mais riqueza e pôde assim sustentar os irmãos que tentaram mal contra ele. Deus transformou o mal em bem. E como é que você tem tentado pagar o mal que te fazem? Com maldade? Com raiva, amargura? Falta de perdão? Deus ele nunca perdeu o controle de nada. Ele nos dá a oportunidade de exercer o perdão, a fé e confiarmos nele todos os dias. Essa mesma dinâmica que a gente vê aqui
ela é evidente na cruz de Cristo. Aquilo que parecia a maior derrota do mundo, caraca, Jesus morreu, se tornou na maior vitória, trazendo salvação e reconciliação para o mundo. Imagina o sentimento daqueles caras, o diabo venceu. Não é assim que às vezes a gente pensa? Não é? Os caras que estavam vivendo na época, vendo, a gente já sabe, já tem um spoiler do final, né? Eles não tinham. Eles já tinham olhado, caraca, o Rabi morreu, nosso mestre morreu, o diabo venceu. É o sentimento do homem. Mas aquilo que parecia a maior derrota de todas foi a maior vitória da humanidade. E hoje o milagre da farinha nos desafia a confiar na suficiência da palavra de Cristo para lidar com as áreas contaminadas das nossas vidas. Relacionamentos quebrados, mágoas, divisões, pecados ocultos, tudo pode ser purificado quando lançamos a verdade de Deus sobre essas situações. E isso exige fé e obediência. Paulo ele exorta lá em Colossenses 3,16 que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Quando a gente permite que a palavra de Deus habite em nós, ela age como um ingrediente purificador, transformando o que está contaminado em algo útil e abençoado. Mesmo a galera aqui, que a maioria que não lê a Bíblia todo dia, alguns versículos vocês têm decorado no coração de vocês. E quantas vezes esses versículos fizeram a maior diferença em situações da vida de vocês? Agora imagine se vocês tivessem um conhecimento maior, mais profundidade da palavra de Deus. Quantas vezes você não seria salvo de você mesmo ou de coisas que estão contaminando você por causa do conhecimento da palavra de Deus? Não estou te chamando a ser um cara que nem eu não consigo. Eu tentei, comprei um método aí de um pastor para tentar memorizar a Bíblia, cara, mas já gastei muito neurônio antes de me converter. Aí tive um problema, né, neurológico. Aí é difícil. Mas, cara, você lê, que ela vai estar no teu coração. Você pode não saber onde está, mas você sabe que isso existe, que está lá dentro. Você às vezes não sabe, isso está em 1 Coríntios, não sei o que. Não, mas você sabe que o versículo está lá dentro da Bíblia, que faz parte da Bíblia, que aquilo é um princípio bíblico. Você está entendendo? Sim ou não? O milagre realizado por Eliseu, ele aponta para a ação contínua de Deus nas nossas vidas. Ele é capaz de transformar o veneno em cura, transformar morte em vida, a maldição em bênção. Eu era maldição, hoje eu sou bênção. Graças a Deus. Cristo, o pão da vida, ele continua a ser a resposta para toda situação contaminada. Quando a gente lança a palavra de Deus confiando no seu poder, a gente pode experimentar a transformação e a restauração, como declara o Salmo 107, versículo 20, que diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. A palavra de Deus, ela vai te livrar da morte. Sabe por quê? Porque ela vai te levar à vida eterna. Que a gente possa lançar continuamente essa palavra viva em cada área de necessidade, confiando de que Deus ele vai purificar e restaurar e transformar cada área da sua vida. Agora, existem várias aplicações pessoais e ministeriais desse texto aqui, do segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38 e 41, mas eles nos desafiam a refletir sobre áreas que a gente precisa da purificação e da intervenção de Deus. Porque esse episódio não é apenas um relato histórico, mas é um convite a vivermos de uma maneira mais intencional, de uma maneira mais dependente e comprometida com o Senhor. Quem quer aprofundar cada ponto aqui? É rapidinho. Querem não? Então vamos pular para o final. Então, baixa a cabeça, fecha os olhos. Vocês querem ou não querem? Amém? Não quiser, a gente manda baixar a cabeça, fecha os olhos e faz apelo. Em primeiro lugar, purifique seu lar e seu ministério. Assim como o cozido, o ensopado, ele foi contaminado por ervas venenosas, os nossos lares, ministérios, eles podem ser afetados por elementos sutis, mas destrutivos. Filmes que promovem valores contrários à palavra de Deus. Cara, quantas vezes a gente põe isso dentro da nossa casa? Palavras de crítica ou fofoca.
Porque crente tem mania de dizer, não é fofocando, não, só estou comentando. Né? Quer falar da vida de alguém? Fala da vida de Jesus mesmo. Em vez de comentar, vai orar. Se tu vai comentar, é para fazer alguma coisa. Vamos lá para ajudar o fulano que está passando por dificuldade? É diferente. Vocês viram fulano? Nem te conto. Você quer ver que é o crente que gosta de fofoca? Fala, fulano, você viu o que aconteceu lá? Nem te conto. Conta aí. Eu falei que não te conto, meu irmão. Nem te conto. Não é não? Cara, às vezes comportamentos negligentes podem criar um ambiente tóxico. E essa contaminação espiritual, muitas vezes ignorada, ela precisa ser tratada com seriedade. Em Salmo 101, versículo 2 e 3, o salmista declara o seguinte: em minha casa andarei com sinceridade de coração, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam, nada disto se pegará em mim. Purificar os nossos lares exige vigilância espiritual e a disposição de remover qualquer coisa que possa desagradar ao Senhor. Cara, eu sei que algumas pessoas aqui vão torcer o nariz para mim, mas cara, crente que põe a árvore de Natal dentro de casa, eu não ponho. Você quer botar? Problema é teu. Meu papel é te ensinar que é algo pagão. Aí você põe? Não sou eu que vou lá na tua casa, joga fora de religiosidade, chutar. É contigo mesmo, meu irmão. Você entende o que eu estou te falando? Mas a gente não comemora o Natal. O Natal para mim é todo dia. Eu uso a festa de Natal como momento evangelístico, porque Jesus não nasceu em dezembro. 25 de dezembro é dia do Deus Sol e transformaram por causa do sincretismo religioso, né? Uma forma de ir lá de Constantino, né? Fazer a furdúncio dele lá. Enfim, é histórico. Aí teria que dar uma aula aqui para te falar o porquê que comemora o dia 25. Todos aqueles padrões que são gerados ali são de festas pagãs. Quer fazer? Faz. Mas se vai usar para algo que vai edificar a vida de alguém, vai lá e faz também. É melhor ainda. Se você vai ser luz no meio das trevas através dessa festa, vai lá e faça. Mas com a tua fé fortalecida, sabendo que você está fazendo para Deus. Agora, se você, não, vou botar a árvorezinha de Natal aqui na minha casa. Meu irmão, o problema é teu. O bagulho lá tem vários simbolismos horríveis, sabe? Enfim. Mas você está disposto? Isso eu estou falando do Natal porque a gente está próximo agora, né? Mas, cara, quantas coisas às vezes você bota dentro de casa que você sabe que aquilo é consagrado ao inferno, mas você não abre mão. Às vezes uma estatuetazinha, algo de decoração, às vezes é uma blusa que tem um desenho. Eu, quando me converti, meu irmão, eu fiz a caça às bruxas na minha casa. Joguei muitas coisas fora. Mas ninguém precisou ir lá falar comigo, não. Assim como eu não faço aqui. Vamos lá na tua casa, né? Um dia um senhor que hoje em dia não está mais entre nós, hoje ele habita nos braços do Pai. Ele frequentava essa igreja aqui, era membro dessa igreja, né? Aqueles que estão aqui mais tempo sabem do que eu estou falando. Um dia ele liga e fala que assim: pastor, precisamos fazer uma limpeza aqui em casa. Eu deixei ele no tempo dele, ele orou e ele falou: eu preciso de ajuda aqui sozinho, eu não consigo. E aí fui eu, mais um irmão, e a gente orava, e aí eu falava: eu não vou tocar em nada, você vai falar, eu vou te ajudar em oração. E depois o cara fala: o pastor mandou jogar fora, né? E aí a culpa é minha, eu não mando nada, só vou orar. Cara, o cara, cada coisa que ele ia pegar, que tinha um simbolismo, ele jogar fora, ele endemoniava. E a gente expulsava os demônios, ele botava no saco de lixo, aí depois continuava a oração, ele ia buscar outra, endemoniava de novo. Olha a loucura. Mas foi a purificação dele. Você está disposto a fazer isso? Que às vezes é coisa que tem valor financeiro. Está disposto? Purificar o seu lar? Purificar o seu ambiente familiar? É essencial que pastores e líderes busquem a santificação contínua, como Paulo instrui. 2 Coríntios 7:1, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Em segundo lugar, dependa totalmente de Deus, meu querido. O ato de Eliseu ao lançar a farinha na panela foi um ato de obediência e dependência total do Senhor, não da sua própria habilidade ou do seu entendimento, porque muitas vezes em nossos esforços humanos a gente tenta resolver as crises com estratégias, com métodos, com recursos que não foram orientados por Deus. Só que a verdadeira solução vem sempre do Senhor.
Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos lembra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eliseu, ele sabia que apenas Deus poderia neutralizar aquele veneno, assim como a gente deve saber que somente o Senhor pode transformar situações difíceis na nossa vida. Está com alguma situação difícil? Convido o Senhor a fazer parte. Essa dependência também nos chama a uma vida de oração, de jejum, buscando a direção divina antes de agir. Jesus mesmo nos mostrou isso ao orar antes de tomar decisões importantes. Jesus volta e meia se retirava para orar, não era? Você tem feito isso? Terceiro lugar, seja um portador de vida e não de morte. Eliseu, como homem de Deus, ele não apenas identificou o problema, mas ele trouxe a solução. Ele não buscou culpado, ele trouxe a solução do problema. Da mesma forma, somos chamados a ser instrumentos de Deus para levar vida, cura e restauração ao mundo que vive de morte na panela. Jesus, ele nos deu o exemplo definitivo de ser portador da vida quando ele disse lá em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O nosso ministério, ele deve refletir esse propósito de levar vida abundante, seja através da pregação da palavra, do discipulado ou de atos de compaixão. É o que diz lá em Mateus 5, versículo 13 e 14. Somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, trazendo esperança e purificação onde há escuridão e desespero. Esse é o cristão. Para isso, é essencial a gente estar cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, porque somente assim a gente vai ser canal de vida em meio às crises. Como Paulo declarou lá em Gálatas 2:20, que ele diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. As lições aqui contidas nesse episódio nos mostram que a gente não pode permitir contaminações, sejam em nossas vidas pessoais, famílias ou ministérios. A gente deve clamar pela purificação de Deus, depender completamente dele e nos comprometer a sermos instrumentos de vida para aqueles que estão ao nosso redor. Assim como Eliseu neutralizou a morte naquela panela, nós somos chamados hoje a ser agentes de transformação em nosso tempo. Como? Confiando no poder e na provisão de Deus. Nós só fomos chamados para ser agentes de transformação para uma geração. Que a gente possa orar como o salmista lá no capítulo 19, versículo 14, que diz assim: as palavras dos meus lábios e ao meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Somente assim a gente vai experimentar a restauração de Deus e a gente vai manifestar ao mundo, ao nosso redor, o poder de Deus através da nossa vida. Fica de pé, baixa a cabeça, fecha os olhos. Assim como Deus usou Eliseu para transformar a morte em vida, Ele deseja usar a igreja hoje para transformar o mundo ao nosso redor. Só que a gente precisa estar atento às ervas venenosas e depender inteiramente do Senhor. Hoje, o Senhor está pronto para purificar o teu coração, o coração da tua família e o seu ministério. Qual é a morte que você está enfrentando hoje? Traga diante de Deus e Ele vai lançar farinha que vai trazer restauração na sua vida. João 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Que Deus possa purificar cada área de nossas vidas, removendo todo o veneno espiritual, trazendo vida abundante sobre nós. Eu quero fazer 2 orações essa noite. A primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, ou você já tem vindo aqui ou frequentado alguma outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar o teu coração para Jesus, confessar com os teus lábios que Jesus é o teu único Senhor e Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem ser por Ele. Se você quer
declarar com os teus lábios isso, fazer essa oração, entregar a tua vida para Jesus essa noite, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo: Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de Ti, mas essa noite eu entrego meu coração no Teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Continua com a tua mão no teu coração, continua esse pedido de oração. Senhor Deus Pai, eu apresento essas vidas aqui, são filhos e filhas que se arrependeram, entregaram, Pai, o coração a Ti, declarando o Teu senhorio sobre eles, Pai. Livre-os de toda a retaliação do inferno, coloca os Teus anjos acampados ao redor deles, conduza o Senhor pelo caminho da Tua retidão, sendo, Pai, a essência do Teu amor por onde eles andarem, sendo um contigo e com a Tua igreja, e que no grande dia, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, eles possam falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus, amém e amém. E agora eu quero fazer mais uma oração. Essa oração é com você que sabe que em algumas áreas da tua vida tem uma parra brava, tem uma erva venenosa que tem trazido morte para áreas da tua vida. E eu quero te convidar a sair do teu lugar essa noite, vir até aqui à frente, rasgar o teu coração diante do teu Deus. Não é porque eu vou orar, não é porque os diáconos vão orar, ou porque alguém vai orar, mas é porque é você e Deus. E você vai falar: Deus, purifica-me, deita farinha sobre essa área da minha vida, me dá discernimento espiritual para que eu possa enxergar aquilo que eu tenho que abrir mão. Renova a minha esperança, Pai. Aumenta a minha sede de Ti, mais intimidade contigo. Se você quer viver isso essa noite, você sabe que essa palavra ela foi ao teu encontro, ela rasgou o teu coração no meio, ela foi como uma espada de dois gumes, dividiu alma de espírito, carne de medula. Sai do teu lugar e vem até aqui à frente em nome de Jesus. Sai do teu lugar enquanto a gente ouve esse louvor, para que a gente possa orar por você. Deus quer transformar a tua vida, mas Ele precisa que você esteja aberto a isso. Ele vai fazer algo sobrenatural. Ele vai trazer vida àquilo que estava morto. Sai do teu lugar agora em nome de Jesus.
Que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver Espírito, assim funcionarei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer pelo Espírito. Eu quero matar. Mais alguém? Tem uma pessoa aqui que ainda precisa sair do lugar que Deus está mostrando. Sai do teu lugar. Essa é a chance que você tem de purificar aquilo que tem te afligido. Parece que algo morreu, né? Nesse teu relacionamento com Deus, no sobrenatural. Mas Deus, Ele quer restaurar isso essa noite. Sai do teu lugar. Você não precisa viver só de lembranças do passado, mas essas lembranças têm que te motivar a viver um presente muito melhor e construir um futuro ainda melhor na presença do Pai. Sai do teu lugar. Ele quer restaurar. Tem uma pessoa aqui que Deus está falando muito forte que Ele quer restaurar a tua vida ministerial, a tua vida espiritual. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Sai do teu lugar. E Deus, Ele parou esse culto para falar contigo. E Ele quer gerar algo novo na tua vida. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Poderia até falar o teu nome. Eu poderia daqui do altar falar: ei, você. É com você mesmo. Mas era isso que Ele quer. Ele só quer que você se renda a Ele completamente. E confie. Confie nisso que Ele está falando no teu coração nesse momento. E sai do teu lugar. Vai ter outra oportunidade? Não sei. Outra vez. Quero viver um sonho. Outra vez. Em nome de amor por ti. Amém. Senhor Deus Pai, restaura, Senhor. Restaura a nossa vida espiritual.
Restaura, Senhor, cada família aqui representada. Restaura as emoções. Tira, Senhor, tudo aquilo que estava gerando morte dentro dos lares, dos ministérios. Oh, Pai, e transforma em vida, e vida e abundância. Vem com o Teu Espírito Santo sobrenaturalmente, Senhor, sobre cada pessoa aqui essa noite. Gerando transformação, cura, restauração. Que elas possam viver um tempo novo diante de Ti, Pai. Um tempo do Teu sobrenatural, do Teu agir, do Teu poder. A Tua palavra diz que faríamos obras iguais ou maiores do que a Tua nessa terra, Senhor. Que os sinais acompanhariam aquele que crê, Senhor. Pai, começa a liberar essa verdade sobre essas pessoas aqui dentro, Senhor. Que elas possam viver o Teu sobrenatural, os sinais possam acompanhá-las por onde elas forem, Senhor. Que elas vejam, Senhor, os enfermos sendo curados, os coxos andando, os cegos a enxergarem, Senhor, os surdos a ouvir, Pai, em nome de Jesus. Que elas venham com a palavra em Teu santo nome, Senhor, operar esses milagres, restaurando, Senhor, oh, Pai, a esperança e a perseverança desses Teus filhos aqui essa noite. É assim que eu clamo, entrego a Tua igreja a Ti, para que o Senhor faça a Tua boa obra e termine, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, aplaude Jesus. Aplaude Jesus. Glória a Deus.